Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 54º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro de Êxodo, capítulo 28 e capítulo 29. O livro do profeta Daniel, capítulo 10 e capítulo 11, versículo 1. E o livro do Apocalipse, capítulo 13. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria, nos aproximando assim de Deus, fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão, minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Satanás não está para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente da sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Neste momento, lhe encorajo a repetir estas palavras proféticas para as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade e hoje estamos procurando a verdadeira verdade na sua palavra, na Bíblia. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, incentivando as pessoas em nosso redor a lerem a Bíblia, a nossa comunidade, em nossos locais de trabalho. Precisamos estudar, precisamos orar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, me dê compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. As vestes sacerdotais. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. A estola sacerdotal. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento. Conforme a obra de um lapidador, quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará esses nomes sobre os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Faça também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão.
Prenda as correntes trançadas nos engastes. O peitoral. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engaste de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 ombreiras da estola sacerdotal abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas às argolas da estola sacerdotal por cima, com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. As outras vestes sacerdotais. Faça também a sobrepeles da estola sacerdotal toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será rematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgue. Em toda a borda das sobrepeles, coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda das sobrepeles um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos, quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. E isso para que não morra. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras de sinetes, as seguintes palavras: Santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhes deem glória e beleza. Com essas roupas vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele. Unja, consagre e santifique-os, para que me sirvam como sacerdotes. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre seus filhos.
quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. A consagração dos sacerdotes. Isto é o que você lhes fará, para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito. Da melhor farinha, faça pães e bolos sem fermento, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos untados com azeite. Ponha tudo isso num cesto e ofereça no cesto. Traga também o novilho e os 2 carneiros. Então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes, vestirá Arão com a túnica, as sobrepeles, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com túnicas. Também os cingirá com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atará os turbantes para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e os seus filhos. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o novilho diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Depois pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha-o sobre os chifres do altar. O restante do sangue você derramará na base do altar. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queime-os sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois você pegará um dos carneiros e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e jogue-o sobre o altar ao redor. Corte o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, coloque-as sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim você queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois pegue o outro carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro. Pegue um pouco do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. O restante do sangue você jogará sobre o altar, ao redor. Então pegue um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção, e faça aspersão sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois retire do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. E pegue também um pão, um bolo de pão azeitado e um pãozinho de massa bem fina, do cesto dos pães sem fermento, que estão diante do Senhor. Ponha todas estas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele, e movendo-as para a frente e para trás, ofereça-as como ofertas movidas diante do Senhor. Depois pegue todas as coisas das mãos deles e queime-as sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão e, movendo-o para a frente e para atrás, ofereça-o como oferta movida diante do Senhor. E esta será a porção que fica para você.
Consagre o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel dos sacrifícios pacíficos. É a oferta que eles fazem ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos, depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda do encontro para ministrar no santuário. Pegue o carneiro da consagração e cozinhe a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda do encontro, e comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã, queime isso que sobrou. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, você fará com Arão e seus filhos, conforme tudo o que ordenei a você. Durante 7 dias você os consagrará. Também cada dia prepare um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. E você purificará o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado. E você o ungirá para consagrá-lo. Durante 7 dias você fará expiação pelo altar e o consagrará. E o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar será santo. As ofertas contínuas. Isto é o que você oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Ofereça um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Com um cordeiro, ofereça 2 litros da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite batido. E para a libação, 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol, como a oferta de cereais e a libação da manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo, oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês para falar com você ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Amém. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 28, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Para engrandecer a um Deus santo, Israel tinha de ser um povo santo também. E é aí que entra em cena o sacerdócio aarônico. Cabia aos sacerdotes, ou seja, a família de Arão, e aos levitas, as famílias de Coate, Gerson e Merari, conforme Números 3 e 4, servir no tabernáculo e representar o povo diante de Deus. Os sacerdotes também deveriam representar Deus para o povo, ensinando a lei do Senhor às pessoas e cuidando que fossem obedecidas. Levítico 10, versículos 8 a 11, Deuteronômio 33, versículo 10 e Malaquias 2, versículo 7. Deus quer que sua igreja sirva a este mundo como sacerdócio santo e sacerdócio real. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. Se o povo de Deus for fiel em seu ministério sacerdotal, irá anunciar as grandezas daquele que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Ao estudarmos o sacerdócio no Antigo Testamento, veremos paralelos importantes entre o trabalho dos sacerdotes judeus do passado e ao ministério do sacerdócio santo, hoje na Igreja. Exposição bíblica dos versículos 15 a 21. A variedade de pedras sobre o peitoral sugere a diversidade de pessoas na Igreja, todas elas preciosas para Deus. Cada uma das tribos tinha uma posição e modo de ser característico e não havia duas iguais. Algumas se apresentavam para ir à batalha, enquanto outras ficavam em casa. Juízes 5, versículos 13 a 18. Era fácil trabalhar com algumas delas, enquanto outras gostavam de polêmicas e de serem importantes. Juízes 8. No entanto, o Senhor amava a todas e o sumo sacerdote tinha a tarefa de servi-las indistintamente. Exposição bíblica dos versículos 29 a 30. Hoje, os cristãos não têm objetos como Urim e Tumim para determinar qual é a vontade de Deus, mas a palavra de Deus é guia seguro e suficiente para os nossos passos. Conforme Salmos 119, versículo 105. As Escrituras Sagradas revelam o Deus da palavra, seu caráter, seus desejos e seus propósitos para o seu povo. Quanto mais conhecermos a Deus, melhor poderemos descobrir sua vontade. A palavra de Deus contém preceitos para obedecermos, advertências para ouvirmos, promessas para declararmos e princípios para seguirmos. Se estivermos sinceramente dispostos a obedecer a sua palavra, Deus estará disposto a nos guiar. Se tivermos um simples método infalível para determinar a vontade de Deus, como Urim e o Tumim, provavelmente não oraríamos tanto, não buscaríamos tanto as Escrituras, nem nos humilharíamos tanto como fazemos quando buscamos a direção do Senhor. Buscar e fazer a vontade de Deus é a nossa forma de crescer no Senhor, e compartilhar isso durante o processo é uma bênção tão grande quanto conhecer os resultados dessa ação. Compreendendo o versículo 35, por 2 vezes nesta sessão, os sacerdotes foram advertidos de que poderiam morrer se não obedecessem na íntegra às instruções do Senhor, inclusive quando as suas vestimentas para o ofício. Em outras palavras, os servos de Deus devem andar no temor do Senhor e ter cuidado de lhe obedecer e render a glória devida ao seu nome. E finalizando a compreensão no capítulo 28 de Êxodo, trago a exposição bíblica dos versículos 36 a 38. O turbante era usado apenas pelo sumo sacerdote, quando os outros sacerdotes usavam gorros de linho. Na parte da frente do turbante estava o medalhão de ouro que dizia "Consagrado ao Senhor". Todo o objetivo do sistema levítico era santificar homens e mulheres e, assim, agradar ao Senhor. Ninguém que esteja trabalhando de coração sincero para o Senhor negará que adoramos a Deus de modo aceitável, mas ao mesmo tempo devemos cultivar reverência e temor. Hebreus 12, versículo 28. Se o Senhor eliminasse todo cristão que hoje não se envolve seriamente em seu serviço, quantos trabalhadores restariam à obra de Deus? Temer ao Senhor não significa escolher-se de modo diante de um padrão duro, mas ser reverente e humilde diante de um Pai, amoroso e bondoso. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Salmos 2, versículo 11. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Malaquias 1, versículo 6. De que forma a sua vida é separada e santa para o Senhor? Compreendendo o capítulo 29 do livro de Êxodo, uma exposição bíblica dos versículos 1 a 45. Quando Arão e seus filhos foram levados por inteiro, esse foi um símbolo da purificação completa feita pelo Senhor.
Eles não precisaram ser banhados mais uma vez. Tudo o que tinham de fazer era lavar as mãos e os pés na bacia. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, disse Jesus. João 13, versículo 10. Aqueles que confiam em Cristo conhecem esta purificação interior feita pelo Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Compreendendo o versículo 5, nas Escrituras o uso de vestes é um retrato do caráter e da vida do cristão. Devemos pôr de lado as vestes imundas da vida velha e vestir as belas vestes da graça oferecidas pelo Senhor. Efésios 4, versículos 17 a 32 e Colossenses 3, versículos 1 a 15. Cristo levou nossos trapos sujos e nos deu um manto da justiça, aquele que adquiriu para nós na cruz. Compreendendo o versículo 7, no Antigo Testamento, profetas, sacerdotes e reis eram ungidos para o exercício de seus cargos. A unção era um símbolo de que Deus lhe havia concedido o Espírito Santo para que tivessem poder e fossem bem-sucedidos. Conforme Isaías 61, versículos 1 a 3 e Lucas 4, versículos 17 a 19. Moisés derramou o óleo sobre a cabeça de seu irmão, o que significava que o óleo escorreu por sua barba e, consequentemente, lavou todas as pedras no peitoral. Os que confiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador receberam a unção do Espírito de Deus. Em 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27, a ênfase está no ministério de ensino do Espírito, ao guiar o cristão na verdade da palavra de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22, Paulo destaca o encorajamento e a estabilidade oriundos da unção. Fomos ungidos e selados pelo Espírito Santo, e isso é a garantia da glória futura. Efésios 1, versículo 14. Se Deus nos ungiu, nos selou e nos deu um vislumbre do céu, então por que devemos nos desesperar ou achar que Ele nos abandonará? Compreendendo o versículo 20, Moisés não só aspergiu o sangue sobre o altar e sobre Arão e seus filhos, junto com o óleo da unção, mas todo homem foi marcado com parte do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Esse era um sinal para que eles se lembrassem de que deveriam ouvir a palavra de Deus, realizar a obra do Senhor e andar nos seus caminhos. O sangue fala de sacrifício, por isso os sacerdotes se tornaram sacrifícios vivos no serviço do Senhor. Romanos 12, versículo 1. Exposição bíblica dos versículos 27 a 28. Se os sacerdotes fossem fiéis no sentido de ensinar a palavra e incentivar Israel a obedecer ao Senhor, nunca lhes faltaria o sustento, pois o povo seria sensível aos mandamentos divinos e levaria ao tabernáculo seus sacrifícios e ofertas, provendo sustento aos servos de Deus. Lamentavelmente, alguns dos sacerdotes, anos mais tarde, foram egoístas e carnais, tornando o melhor dos holocaustos para si mesmos. 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 a 17 e Malaquias 1, versículos 6 a 14. E finalizando a leitura no livro de Êxodo, capítulo 29, a exposição bíblica dos versículos 38 a 41. A farinha e o vinho representavam os ganhos do trabalho do povo. De modo simbólico, eles estavam apresentando o fruto de sua lida ao Senhor e lhe agradecendo pela capacidade que tinham de ser produtivos e pelo alimento que comiam. Deuteronômio 8, versículos 6 a 18. O vinho derramado era o retrato de sua vida sendo dedicada ao serviço. Filipenses 2, versículo 17, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Tudo isso agradaria ao Senhor e ele se deleitaria em habitar no tabernáculo e abençoar seu povo. A visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito.
Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. E disse: Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: Fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: Você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Mas eu, no primeiro ano de Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Amém. Compreendendo o livro do profeta Daniel, capítulo 10, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Por 3 semanas Daniel jejuou, orou e não usou nenhuma essência aromática enquanto buscava a face do Senhor. Por quê? Uma das razões provavelmente foi sua preocupação com os quase 50.000 judeus que, um ano antes, haviam deixado a Babilônia e viajado para sua terra natal a fim de reconstruir o templo.
Uma vez que Daniel tinha acesso aos relatórios oficiais, ele, sem dúvida, ficou sabendo que o remanescente havia chegado com segurança em Jerusalém. Ele sabia que seu povo estava passando por dificuldades na cidade de Jerusalém em ruínas e queria saber se Deus não cumpriria as promessas que fez a Jeremias. Conforme Jeremias 25, versículos 11 a 12, capítulo 29, versículos 10 a 14. Uma segunda razão pela qual Daniel estava jejuando e orando talvez seja que o profeta queria entender mais sobre as visões e as profecias que já havia recebido e que ele desejava que o Senhor lhe revelasse outra verdade sobre o futuro de Israel. O profeta era um homem idoso e, antes de ir para o túmulo, queria deixar para trás uma mensagem profética que incentivasse e fortalecesse seu povo. Compreendendo o versículo 3, Deus pôs um amargo no coração de Daniel e, por causa de seus jejuns e orações, estamos estudando suas profecias hoje. Que Deus nos ajude a deixar algo para trás na jornada da vida para que aqueles que vierem depois de nós sejam encorajados e ajudados. Exposição bíblica dos versículos 4 a 9. Esta visão aconteceu durante o primeiro mês do ano hebraico, durante o qual os judeus celebravam a Páscoa, a festa dos pães sem fermento e a festa da colheita. Conforme Levítico 23, versículos 1 a 14. Daniel não podia comemorar esses eventos especiais na Babilônia, mas certamente seu coração estava meditando neles. A Páscoa falava da libertação de Israel da escravidão egípcia, e agora os judeus estavam tendo permissão para deixar a Babilônia e voltar para a sua terra. Compreendendo o versículo 5, quem era este homem? Era um anjo enviado para assegurar a Daniel que os exércitos celestiais de Deus tomariam conta do povo judeu e cuidariam para que a vontade do Senhor fosse cumprida? Era Gabriel, que já havia visitado Daniel? Ou era uma aparição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, antes da encarnação? Estudiosos das Escrituras defendem com bons argumentos cada um desses três pontos de vista. Por isso, devemos ser dogmáticos. O ser que tocou Daniel e falou com ele parece ser diferente do homem glorioso que apareceu na visão, e a maioria dos estudiosos acredita que tenha sido Gabriel. Exposição bíblica dos versículos 10 a 21. Temos a impressão de que o homem glorioso vestido de linho desapareceu de cena e um dos anjos, talvez Gabriel, tocou Daniel. O velho profeta estava prostrado, com o rosto na terra, mas a ministração do ser angelical lhe permitiu apoiar-se sobre as mãos e os joelhos. Então o anjo falou com ele, e isso lhe deu força para ficar em pé. Exposição bíblica dos versículos 10 e 11. A descrição do homem glorioso se assemelha à descrição do Cristo glorificado dada em Apocalipse 1, versículos 12 a 16. E a resposta de João foi a mesma de Daniel. Daniel já havia visto o Filho do Homem no trono de Deus no céu. Daniel 7, versículos 9 a 14. Mas esse homem estava na terra e muito perto de Daniel. Esta provavelmente foi uma visão gloriosa do Filho de Deus, e o anjo que falou com Daniel provavelmente foi Gabriel. Além do significado profético, a experiência de Daniel junto ao rio Tigre, de certo modo, transmite uma lição para todos os líderes cristãos. Os líderes espirituais muitas vezes veem o que os outros não podem ver e ouvem o que eles não conseguem ouvir. Os líderes devem levantar quando os outros fogem e precisam receber a mensagem de Deus, ainda que ela faça com que se sintam fracos e indefesos. Ao ver a grandeza e a glória de Deus, Daniel estava preparado para aceitar e registrar a mensagem profética que os anjos trouxeram. E eu finalizo a compreensão do capítulo 10, destacando o versículo 13. A conversa de Daniel com o anjo revela-nos o importante fato de que uma guerra invisível está sendo travada no reino espiritual entre as hostes do mal e as forças de Deus. Pessoas bem-intencionadas duvidam da ideia de que forças demoníacas, assim como os anjos bons e maus, possam agir e falam de maneira caricata de Satanás, mas a verdade ainda é que esta é a teologia bíblica.
Quando Lúcifer se rebelou contra Deus e foi julgado, alguns dos anjos caíram com ele. Esses espíritos se tornaram os demônios que se opõem a Cristo e obedecem ao diabo. Apocalipse 12, versículo 7 a 9. A responsabilidade do cristão é vestir toda a armadura divina pela fé e usar a palavra de Deus e a oração da fé para combater e derrotar o maligno. Efésios 6, versículos 10 a 18. Compreendendo o livro do profeta Daniel, capítulo 11, exposição bíblica dos versículos 1 a 20. Embora Deus não seja responsável pelo mal que as pessoas têm feito em nome do governo e da religião, Ele ainda é o Senhor da história e continua a cumprir seus planos para a humanidade. Estudar as maldades cometidas pelos governantes do passado pode deixar-nos céticos, mas devemos lembrar que, um dia, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Abacuque 2, versículo 14. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano. E esse número é 666. Amém. Compreendendo o livro de Apocalipse, capítulo 13.
Trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 10. A descrição simbólica da besta permite-nos aprender algo sobre a sua origem e natureza. Deus não a vê como um ser humano feito à imagem divina, mas como um animal selvagem sob o controle de Satanás. Ela é um homem, versículo 18, mas é fortalecida pelo inferno, pois vem do abismo. Assim como Jesus Cristo é de Deus na carne, a besta será Satanás em um corpo humano. Conforme João 13, versículos 2 a 27. Compreendendo o versículo 1, as 7 cabeças representam 7 montes, mas também 7 reis ou reinos. O anticristo ou a besta é um desses 7 reis, mas também é o 8º. Ao que parece, ele reina 2 vezes. Os 10 chifres representam 10 reinos. É óbvio que a besta encabeçará os Estados Unidos da Europa, um império romano restaurado, antes de assumir o controle como ditador mundial. Todas as nações, sem dúvida, irão admirá-la e agradecer-lhe pela paz que ela alcançou, sem perceberem a aflição e a destruição que tal personagem trará ao mundo. Compreendendo o versículo 4, a adoração é a única coisa que Satanás sempre quis. Mateus 4, versículos 8 a 10. E ele irá recebê-la por meio da besta. A segunda besta, descrita na última metade deste capítulo, organizará e promoverá o culto ao anticristo, tornando-o a religião oficial do mundo. Exposição bíblica dos versículos 7 a 10. Deus permitirá que o anticristo declare guerra contra o seu povo, oprimirá os seus santos do Altíssimo. Daniel 7, versículo 25. E até que vença alguns. João profetizou que alguns santos serão capturados e outros martirizados, mas, por causa da fé, os cristãos terão paciência ou resistência. Não negarão o Senhor apesar da perseguição e da morte. Compreendendo o versículo 8, lembre-se de que a besta é um falso Cristo. O mundo não recebeu Cristo, mas acolherá o anticristo. João 5, versículo 43. O mundo não creu na verdade, mas dará crédito à mentira. Conforme 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 a 12. Jesus falou e ainda fala palavras graciosas de salvação e as pessoas se recusam a ouvir. Todavia, as palavras blasfemas da besta serão ouvidas. O mundo não adorará a Cristo, mas se prostrará diante do anticristo. Exposição bíblica dos versículos 11 a 18. Em Apocalipse 16, versículo 13, capítulo 19, versículo 20 e capítulo 20, versículo 10, a besta da terra é chamada de falso profeta. O dragão ou Satanás é o falso pai. Serei como Altíssimo. A besta é o falso Cristo. Por sua vez, o falso profeta é o falso Espírito Santo. Exposição bíblica dos versículos 13 a 17. O falso profeta, fortalecido por Satanás, realizará seus grandes sinais e até imitará alguns dos sinais realizados pelas 2 testemunhas. Não satisfeito em controlar as pessoas por meio do engano religioso, o falso profeta criará fortes medidas econômicas também. Todos, exceto os cristãos, conforme capítulo 20, versículo 4, receberão uma marca especial para poderem comprar ou vender. Mas a única maneira de obter essa marca será submetendo-se à besta e adorando-a. E eu encerro a leitura da Bíblia e também a compreensão do livro de Apocalipse, capítulo 3, compreendendo o versículo 18. Uma vez que o primeiro ser humano foi criado no 6º dia, 6 é o número da humanidade, a criação foi feita para os seres humanos e, de igual modo, tem o número 6 estampado nela. 24 horas para o dia, 4 vezes 6, 12 meses para o ano, 2 vezes 6. 7 é o número da perfeição e da plenitude, mas 6 é um número humano, um pouco abaixo da perfeição. Apesar de inúmeros cálculos terem sido realizados acerca do mistério do 666, a verdade é que ninguém sabe o significado desse número e o nome. Que as palavras de hoje sejam semeadas em seus corações para a honra e a glória do Senhor.